Olá, mestres! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Exponenciar, o podcast que foi criado com o objetivo de fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil e, consequentemente, de você, empresário que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, líder de software house que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Então, já quero te fazer um convite. Clica aqui no link abaixo, compartilha, porque quanto mais gente tiver acesso a essas mensagens, mais rápido a gente consegue cumprir o nosso propósito aqui. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com o Gabriel Dias, é um dos colaboradores da Software House Exponencial, e a gente resolveu aqui trazer o Gabriel porque a gente sempre fala de cultura e de propósito, né? Mas sempre na visão dos líderes, né? Sempre na visão de quem está aqui mexendo na estratégia, mexendo na tática. E hoje eu achei bacana a gente trazer você aqui, Gabriel, para poder conversar. Recentemente tivemos aí numa sala com mais de 40 líderes, né? E você esteve lá compartilhando essa experiência. E eu acho que ficou muito evidente para a gente que o propósito bem definido, uma cultura bem estabelecida, de fato, faz muita diferença dentro da rotina de um colaborador. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem uma cultura bem estabelecida, tem um propósito bem estabelecido, mas como é que isso reflete na tua jornada? Como é que isso reflete na tua rotina? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí pro pessoal, se você quiser se apresentar, para quem ainda não te Claro. conhece, tá bom? Fala, mestre, tudo bem? Bom, sou o Gabriel, eu sou hoje o personal media aqui da Exponencial Holding. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Acho que a Letícia não quer mais que eu faça podcast. Não convida, né, Não pô? convida mais. Mas basicamente eu tô aqui na empresa já vai fazer 2 anos e a gente tem vivido intensamente esse propósito, que é fazer parte da história. Mas para começar a responder essa pergunta do Magno, vamos lá pro início mesmo da minha jornada aqui na empresa. Porque acho que todo colaborador, quando chega na empresa, ele realmente não sabe qual é o propósito dele ali. Ele vai entender com o tempo. E foi assim comigo. Quando eu cheguei aqui na Exponencial, eu tinha chegado um mês antes da sala dos mestres lá em Niterói. E aí, assim que eu cheguei, já estava tentando entender, né, o que a gente fazia, não entendia muito bem esse cenário. E aí eu recebi o convite de estar lá na sala dos mestres. E até na minha vida aqui dentro teve um período antes sala dos mestres e depois sala dos mestres. Porque quando eu cheguei lá e eu vi aqueles 100 empresários sentados naquelas cadeiras, ouvindo aquelas palestras, né, para impactar a vida deles lá, para mudar o dia a dia dele na empresa deles lá. Aquilo mexeu muito comigo, virou uma chave dentro de mim para entender realmente o propósito da nossa empresa, que é o de fazer parte positivamente aqui da história. A partir daquele momento eu comecei a ver o meu dia a dia aqui dentro de uma forma completamente diferente. As coisas que eu fazia teve um sentido diferente. Isso meio que norteou a minha vida, me deixou mais engajado, vamos dizer assim. Isso é bacana, porque quando a gente fala sobre a entrada de um novo colaborador na organização, existem passos que você tem que dar normalmente. Sim, Você teve reunião de onboarding, não teve? tive, Você sabia quais seriam as suas atribuições. sabia. Só que não dá para te explicar pelo que você trabalha sem você viver Aham, isso, ou se você sem você perceber que isso é vivido dentro do ambiente que você está. exatamente. E esse ambiente molda? Isso muda a tua rotina? Como é que funciona isso? Bom, com certeza, né? Com certeza a gente está num ambiente bom de trabalho, vai mudar a nossa rotina. Tem até um estudo, né, da Pensilvânia de um cara, de um doutor, que ele falou que existem 3 coisas fundamentais para todo colaborador. Que a primeira é ter uma visão muito bem definida, uma visão que faça sentido para a empresa. Porque às vezes a gente quer tornar uma visão de uma empresa algo que é inalcançável, e aí não tem como. Tem que ser uma visão que a gente consiga alcançar. É, tem que ter um ambiente bom de trabalho, um ambiente que a gente consiga se sentir bem trabalhando aqui, com bons relacionamentos até com as outras pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, também com o local. E a terceira é o propósito bem definido. E por que que isso impacta? Porque eu acho que quando a gente, por exemplo, acorda e a gente sabe que a gente está indo para um lugar, que a gente se sente bem, um lugar que a gente vai ser bem tratado. E não vai ser um lugar que, por exemplo, aqueles ambientes de trabalho que as pessoas estão brigando, as pessoas estão umas contra as outras, todo mundo aqui estão pelo mesmo propósito. Todo mundo aqui sabe que, mesmo com tarefas diferentes, a gente está pelo mesmo objetivo. E isso muda o nosso dia a dia, muda a forma como a gente vai se relacionar aqui dentro, porque ninguém aqui está competindo contra o outro para se sair melhor que o outro. Porque muitos ambientes de trabalho criam essa coisa de competição. Competição é bom, mas é aquela competição que não é natural, não é saudável. Aquela competição que faz um pisar em cima do outro,
que faz um passar por cima dos sonhos do outro. E isso é muito ruim para qualquer colaborador, para qualquer pessoa, para qualquer ambiente de trabalho. E quando a gente chega num lugar que te valoriza, que te sonha os teus sonhos contigo, é completamente diferente. E é isso que a gente faz aqui dentro, é isso que a gente tem ensinado também as outras software houses a fazerem. E é extraordinário. E aí é bacana porque é legal, por isso que eu resolvi te trazer aqui, porque eu percebi, né, dentro dessa jornada, que os colaboradores têm muita dificuldade de absorver isso, né? E aí você, empresário de software, a responsabilidade é tua. Você reparou na fala do Gabriel aqui? É muito bom estar num lugar onde a empresa vive os seus sonhos. Sim. Aí a pergunta é, você sabe qual é o sonho do seu colaborador? Né? Você sabe o que ele deseja e como a tua empresa pode ser ponte de acesso para que ele realize esses sonhos, né? Eu defendo muito que para um engajamento ser bem sucedido, a empresa tem que fornecer acesso a situações em que ele não conseguiria ter acesso sozinho, para despertar o desejo, né? Para ele viver essas situações fora do ambiente de trabalho e, consequentemente, ele engajaria com a sua causa, né? Porque o que eu vejo de propósito, e o Túlio tem falado muito isso, nosso senhor tem falado muito isso, né? Verdade. Você tem ouvido que o propósito é aquilo que transcende o bem próprio, né? E no nosso caso, as tomadas de decisão são com base no propósito. Como é que isso impacta lá na tua rotina de trabalho? Porque é isso que a gente vê que os colaboradores têm dificuldade. E os próprios empresários têm dificuldade de deixar isso tangível. Talvez você já tenha um propósito, só que você não consegue transmitir isso com tanta clareza para o seu time. Porque está aqui, ó, um mês depois, ele conseguiu entender. E para a gente, você sabe, você já viu a gente fazendo isso outras vezes, né, com outros colaboradores, de fato é um termômetro grande quando o colaborador vai lá no encontro da sala. Uhum. Porque ele está vendo o ápice do que a gente faz ali no ecossistema, ele está conseguindo ver o resultado de tudo aquilo, está vivenciando aquilo ali, né? E aí os rostos começam a tomar forma. Porque muita gente vê que a identidade visual tá linda, mas talvez não saberia quem era o Sim. Rafa. Todo mundo elogia a ambientação da sala, mas não saberia que era a Letícia, né? Todo mundo fica emocionado com os vídeos, visto o que aconteceu lá com o vídeo do Mire as Estrelas, e as pessoas começam a entender que é o Gabriel. Mas essa verdade só é transmitida porque eles absorveram o propósito e estão conseguindo viver isso. Exatamente. Mas como é que isso impacta? Tu tá lá agora, beleza, Gabriel. Você falou isso aí, é muito bonitinho, né? Mas vamos tentar deixar tangível. Tu vai lá para montar o teu calendário de postagem. Tu vai lá para montar a tua estratégia na rede social. O quanto faça parte da história impacta nisso para você? Cara, uma coisa que você falou antes de a gente entrar nesse assunto, ele falou sobre uma coisa que o Túlio disse. Tem uma frase do Túlio que eu até usei num dos últimos vídeos que eu fiz, que é: muita empresa ela é criada para dar lucro. Mas o lucro, ele não está ali só para aumentar o nosso faturamento, para deixar a gente com dinheiro. O lucro, ele está ali para financiar um propósito. Então, o lucro só faz sentido quando ele está ali para isso. Não adianta a gente ter muito dinheiro e não tá mudando nada na vida das pessoas. E eu acho que a primeira coisa que todo CEO deveria pensar é que a empresa ela tem dois tipos de clientes. Eu gosto de pensar sobre isso. A empresa tem dois tipos de clientes. Tem um cliente, o final, né? Aquele cliente que a gente tem que agradar, que a gente tem que vender o nosso produto, que paga a nossa conta. Aquele cliente que a gente está lá todos os dias atendendo para solucionar a dor dele. Mas tem o colaborador, que é o outro cliente. Que antes a gente querer vender o nosso produto para o cliente final, a gente tem que vender o nosso sonho para o colaborador. A gente tem que fazer o nosso colaborador comprar a nossa ideia de empresa. Porque não adianta o cara estar lá, um vendedor, quando ele vai vender um produto, ele tem que conhecer o produto dele para ele conseguir vender aquilo. Um colaborador, para ele trabalhar numa empresa, ele tem que conhecer o sonho daquela empresa. Qual é o propósito que aquela empresa tem, o que ela vai mudar na vida das pessoas. A empresa ela não pode viver apenas por dinheiro, ela tem que ter um propósito. As software houses no Brasil são criadas para isso, né? A maioria deveria, pelo menos, ser criada para isso. Toda software house ela tem que deve ser criada para solucionar uma dor. A gente precisa estar lá para ajudar no o que a gente vai mudar na vida dos comerciantes, o que a gente vai solucionar no dia a dia deles. Então, se a gente está ali para solucionar uma dor, o nosso colaborador vai entrar lá dentro, vai saber que a gente está transformando alguma coisa no mercado no Brasil. E aí a gente entra nessa situação de como que todo esse entendimento impacta o meu dia a dia.
Bom, para quem ainda não entendeu muito bem o que eu faço, eu trabalho com a parte audiovisual da Sala dos Mestres, né? Eu até comentei, então pro meu colaborador ter um propósito bem, ele tem que ir na Sala dos Mestres. Não. O colaborador, para ele ter um propósito bem, ele tem que entender o que você faz, né? Mas o que que isso impactou? O que que isso vai mudar na vida dele? Quando a gente entende, por exemplo, no meu dia a dia, eu faço muitos vídeos para vocês, para chamar a atenção de vocês, para fazer vocês se sentirem alguma coisa, porque a gente entende, a gente do marketing entende que a gente está aqui para contar histórias. A gente está aqui para contar a nossa história, a história da nossa empresa, o que da nossa história pode influenciar na sua. E o meu trabalho é simplesmente pegar toda a ideia do que o Magno e o Túlio trazem aqui e passar para vocês da mesma sensação que a gente está tendo aqui dentro. Porque se eu simplesmente jogar para vocês um vídeo do que eles estão falando, talvez não gere uma emoção, uma conexão. E meu trabalho é tornar isso, fazer você sentir o que a gente sente. É fazer vender realmente aquilo que a gente está querendo te passar. Então eu crio emoções através dos vídeos. E para isso eu preciso também sentir. Né? Eu só consigo entregar para vocês aquilo que eu vivo. Então, para eu conseguir fazer o meu trabalho da melhor maneira, eu precisei aprender aqui dentro o que eu faço. Isso eu falo mais da parte do marketing, mas isso é para todas as áreas da empresa. Como eu falei, da venda. O vendedor, ele só vende o produto que ele conhece. Ele vai ser bem engajado se ele entender por que ele está vendendo isso. Isso é para todas as áreas da sua empresa. O suporte, o financeiro. Todo mundo vai começar a ser mais engajado, vai começar a se sair melhor no seu trabalho quando eles entenderem. O problema é que tem até um estudo, cara, que fala que 73% dos funcionários no Brasil, eles trabalham infelizes. Que eles acordam todos os dias com vontade nenhuma de vir trabalhar. Acho que é da Gallup. A Gallup é campeão de fazer estudo essa aí mesmo. De ambiente organizacional. E aí, como é que faz? Como é que isso impacta, né? O que está influenciando isso? Se 50% das maiores empresas no Brasil são as que dão os empregos e 73% desses empregos as pessoas estão infelizes, é porque elas não estão vivendo um sonho ali dentro. Elas estão ali para ganhar dinheiro, é o que eu falei. O dinheiro não pode ser o nosso objetivo. A gente não pode trabalhar por dinheiro. A gente tem que trabalhar por um sonho, para realizar um sonho, tanto nosso quanto da empresa. E é uma coisa que a Exponencial trabalha aqui. Ela não só faz a gente sonhar o sonho dela, ela faz a gente sonhar o sonho dela, mas também sonhos nossos. Porque ela entende que toda empresa deveria pensar assim, que antes da empresa realizar o sonho dela, ela só vai conseguir alcançar esse objetivo quando os seus colaboradores conseguirem também realizar os seus sonhos. Porque é um trabalhando pelo outro. E aí a gente entra num ciclo. Por quê? Um CEO que consegue deixar os seus colaboradores sonhando o mesmo sonho que ele, vão trabalhar melhor. Eles trabalhando melhor, vão entregar melhor. Entregando melhor, a qualidade do produto aumenta. A qualidade do produto aumentando, o cliente fica satisfeito. O cliente satisfeito, aumenta o faturamento. Faturamento aumenta, o CEO fica feliz. Então é um ciclo, entendeu? Então é algo que vai agradar todo mundo. Todo mundo nesse ciclo vai estar bem nessa situação. E fica muito mais fácil também para o CEO determinar o próximo desafio daquele colaborador na jornada, né? Sim. Porque eu entendo que dentro de uma organização vai ter quem não consiga trabalhar com base no propósito, né? Porque você pode estar achando assim, vocês romantizam muito isso. Não, a gente entende que vai ter o teu colaborador ali, que está numa faixa salarial baixa, que está difícil às vezes para ele pagar as contas, suprir as necessidades básicas ali do mês. Só que a tua obrigação é conseguir fazer com que ele se desenvolva. E não tem nada melhor do que você conseguir desenvolver a pessoa não com base nas vantagens que ele vai ter de dinheiro, mas na transformação que a tua empresa vai causar na vida dele. Sim. Né? Isso é um ponto que eu vejo que é muito baixo, porque toda vez que a gente fala sobre propósito, a gente fala sobre inspiração, né? Porque é um assunto difícil de você tangibilizar. Pois é. Os empresários, eles entendem que tudo está voltado para o dinheiro, e eu defendo muito o seguinte: quem vem pelo dinheiro vai embora pelo dinheiro, entendeu? Sim. Então, num primeiro momento, ele vai chegar pelo dinheiro e tá tudo bem. O tempo que ele fica ali pelo dinheiro é você que vai permitir ou não, entendeu? Tem muito empresário que está com faca no pescoço, um funcionário que uma vez por ano chega com a proposta de alguém. O cara recebe mais proposta que jogador de futebol. Toda hora o cara tem uma proposta de aumento de salário de uma empresa que está querendo contratar. E aí o CEO se fica, porque é uma mão de obra importante, porque se eu perder ele eu não sei como é que vai ser. E aí, cara, você termina cedendo à chantagem que o teu
o teu colaborador vem e te coloca, porque é aquele que você depende mais dele. E eu vejo muito isso também porque falta a clareza do senhor de saber o porquê que ele está fazendo aquilo ali tudo, de olhar para a jornada dele e ver, cara, cheguei até aqui, foi um esforço danado, e muita gente dentro das empresas desconhecem a jornada do CEO. Aham. Veem o CEO apenas como o cara que tem a chave do caixa forte. Para poder, é o cara do dinheiro, entendeu? É o cara que vai aumentar meu salário, que vai aumentar meu vale-refeição, é o cara que me desconta, é o cara que me dá o esporro. Não, cara, não é por aí. Ele também teve toda uma jornada que fez com que ele chegasse até essa determinada posição que ele está hoje, né? Porque muitos deles, cara, começaram sozinhos dentro de um quarto, fazendo um código, tal, fazendo um sisteminha ali para um cliente que era amigo. Isso foi crescendo, tomando proporção. Hoje tem 300, 400 clientes na carteira. E muitos deles nem conseguem explicar detalhadamente como chegaram ali, entendeu? Quando veem, já estão num patamar legal. E aí se deparam com muitos desafios. E o maior deles, sem dúvida alguma, engajar pessoas. E aí é onde eu vejo que eles se perdem no caminho de definir esse propósito, Sim. né? Eu acho que um plano de carreira bem definido faz todo sentido. Você precisa ter isso para o seu colaborador. Mas você ter um propósito bem definido é muito importante. Porque o Gabriel chegou há 2 anos atrás, mas a gente teve outras pessoas que chegaram depois. E qual você sente que foi o poder de influência de um propósito bem definido sobre você e o que você recebeu sobre os outros colaboradores que trabalham contigo? Bom, a gente teve o episódio quando eu tava aqui na empresa, chegou o Miguel, né? Que é o meu ajudante lá, que ele também é Para designer. você que está nos ouvindo, ele continua aqui na empresa, tá? Continua na empresa. É porque a gente, dentro da nossa road, tem a Raise, que é uma empresa toda voltada para essa Isso. parte do marketing para as software houses. Então, ele agora está na Exponencial Road, ele não está mais na Raise. Então, por isso que ele falou quando eu estava aqui na empresa. Mas vai Quando lá. eu trabalhava com o Miguel, quando o Miguel chegou, foi uma trajetória muito bacana de conseguir passar para ele aquilo que a gente vivia. E eu consegui, no dia a dia lá, até teve uma situação que ele estava fazendo um negócio. E ele estava com muita dúvida do que ele ia fazer ali, de como ele ia fazer. E aí eu cheguei para ele e falei, Miguel, isso que você está fazendo, para pensar, isso vai ser relevante pro final? Isso vai impactar positivamente o cara lá no final? Essa imagem que você está usando aí, esse texto que você está usando, essa arte lá do Instagram que ele estava fazendo, isso vai fazer parte da história do cliente final? Se não for fazer, não usa. Se for fazer, é isso aí que você continua nesse caminho, que você está no caminho certo. Então eu fiz ele pensar sobre isso. O nosso propósito norteou até a elaboração de uma arte. Entendeu? Então eu consegui passar para ele, na hora também eu não sabia dizer para ele da técnica de design que ele tinha que usar, mas eu sabia dizer para ele o que ele tinha que buscar naquela arte. Eu acho que isso deve ter até mudado também o dia a dia dele, da forma como ele pensa em fazer um material. Muda, com Muda certeza muda. praticamente. Com certeza muda. Você estava falando também, cara, eu tenho um princípio cristão, né? Eu sou da igreja. E lá a gente aprende muito sobre o propósito. E a gente entende lá também que não é a gente que define o propósito. O propósito, ele encontra a gente. Se a gente descobrir a nossa identidade, o porquê que nós estamos aqui, né? O que a gente faz. Se a sua empresa ela tiver uma identidade bem definida, como assim? Se ela tiver uma dor de um cliente e ela saber que ela está ali para solucionar aquela dor, por exemplo. Ou se a sua empresa ela sabe que ela vai ser focada em tal nicho, ou ela vai atender tal público. Se ela encontrar essa identidade, se ela encontrar aquilo que ela vai fazer, o propósito vai aparecer. O propósito vai pegá-la pelo braço e vai puxar, entendeu? Porque o propósito que vai encontrar a pessoa, que não é a gente que define, a gente encontra o propósito, entendeu? É interessante essa ideia, né? Rapaz, eu nunca ouvi falar sobre isso. Discorra mais. Gostei. Já vou usar na próxima academia de líderes. E vou botar lá, Gabriel Dias. Mas me explica mais sobre isso. Como assim? Então, você entende que o que você veio aqui foi porque o propósito te encontrou? Seria Sim. isso? Eu acho que também, um colaborador até pode, às vezes, encontrar um propósito numa empresa, mas se aquele propósito não identificar com ele, ele também nem deveria estar ali. Mas quando a gente se identifica com o propósito, quando o propósito encontra a gente, muda também, torna as coisas mais leves. Porque quando a gente descobre quem a gente é, na igreja a gente fala assim, né? Quando a gente descobre quem a gente é em Deus, a gente entende o que Deus espera da gente, o propósito que Ele tem pra gente. E assim eu acho que é também na empresa. Quando a nossa empresa ela descobre quem ela é,
Qual o público que ela vai servir? É muito de briefing, né? Se a sua empresa não fez um briefing, não fez um branding, não fez tem uma marca bem definida, ela não vai saber os valores que ela carrega, qual é a missão, a visão, que a missão é completamente diferente de propósito. Missão é outra história, propósito é outra coisa. E visão também. E aí, a gente entra nessa situação. Se a empresa não sabe nem definir os valores dela, não sabe definir por que ela trabalha, para quem ela trabalha, como ela trabalha, os processos, as coisas, o propósito que ela está ali não vai ser real. Vai ser uma frase de parede. Mas quando ela tem isso tudo muito bem definido, o propósito encontra ela. Tem até empresas que passam pela Raise, que a Raise é a nossa empresa de marketing, que ela cuida dessa parte de branding. E num desses trabalhos que a gente fez, a gente passou por uma empresa que tinha um propósito. Na verdade, a empresa não tinha um propósito, sabe? Ela tinha algo, mas não era. Ela sabia que não era aquilo. Não descobriram o seu propósito. E foi através daqueles 2 dias que a gente passou lá fazendo o brand na empresa. O que é basicamente? A gente pegou os valores da empresa, os atributos da empresa. A empresa se considera como? É uma empresa que quer atender o público jovem, é uma empresa que se considera moderna, é uma empresa ambiciosa, é uma empresa... E foi falando todos os adjetivos que eles achavam que tinham a ver com eles. E depois de definir aquilo tudo, a gente percebeu todo aquele mural que a gente faz, que o propósito daquela empresa era transformar vidas. A empresa sabia que era aquilo, mas não tinha uma palavra para aquilo. Então, a partir do momento que a gente definiu aquela palavra, ela se identificou completamente. E o que aconteceu ali? O propósito já estava ali. Mas quando eles viram a identidade deles naquele mural, o propósito encontrou eles. Então, é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente consegue definir todas as áreas da nossa empresa, de valores, a nossa marca, o que a gente vai fazer, qual o público que a gente vai atender, a gente vai encontrar o nosso propósito nessa história toda. A nossa identidade revela o nosso propósito. Isso faz muito sentido. Você falando agora passou um filme aqui na cabeça, porque quando nós definimos aqui, né, quando o Túlio chegou pra gente, falou, ó, na época até usou a palavra MTP, né, que é o propósito massivo transformador. Uhum. Né, o que a gente seria? Foi um pouco antes do primeiro encontro da Sala dos Mestres, lá em 2019, né? E aí foi muito bacana, porque ele chegou, cara, é fazer parte da história. Aí ficou todo mundo olhando assim, tipo, assim. Aí ele falou, cara, a gente tinha na época um grupo no WhatsApp só com depoimentos, né? Você que acompanha a nossa jornada aqui há algum tempo, a jornada do nosso CEO, do Túlio, há algum tempo, você sabe que há um tempo atrás o Túlio era o player lá de Delphi, né? Falava só sobre programação, só para desenvolvedores. E aí, dentro dessa jornada toda, veio se desenvolvendo e hoje ele fala com um dos principais nomes sobre estratégias de negócio para software house, né, cara? E aí, como é que funcionou isso? Ele falou, abre esse grupo de depoimento. O quanto de desenvolvedor que tinha conseguido aumento, comprado casa, feito as coisas, empresas que tinham conseguido clientes melhores, tinham melhorado os seus produtos através do que a gente entregava na época. O que é isso se não fazer parte da história do cara? Caramba. Porque aquele cara que comprou o treinamento, né? Adquiriu a técnica e melhorou seu salário, conseguiu mudar o filho de escola, ele nunca vai esquecer disso, cara. Sim. Entendeu? Então foi em cima disso. Você falou agora, veio, cara, isso faz muito sentido. Porque a gente já vivia isso, a gente só não tinha um nome. Uhum. A gente não tinha uma frase, entendeu? E aí o Túlio chegou num dia aqui e falou, cara, é isso. E aí, cara, faz sentido, sabe? E aí eu lembro que a gente indo pro primeiro encontro da sala, a gente tava indo de carro, eu tirei foto da pista assim, né? Tava um pôr do sol bonito, eu botei indo ali fazer parte da história. Porque aquilo contagiou de tal maneira que hoje tá tatuado, né? Porque você encontra o seu elemento dentro do propósito. Você falou, faz muito sentido. Tive um final de semana agora com os líderes das empresas da sala que foi fantástico. E a gente pôde viver ali na essência o quanto o nosso propósito está transformando vidas, cara. Uhum. E eu acho que esse é a grande questão, né? Você empresário, olha agora para dentro, né, da tua organização. Dá uma olhada agora para o teu time. Não estende muito não. Se você tiver 40, 50 colaboradores, não precisa pensar nos 50 agora. Mas pensa naqueles que estão no teu corpo de liderança, que estão ali jogando esse jogo contigo. Cara, o quanto você já transformou a vida deles?
né? Sim. Quanto cliente está na tua carteira há mais de 20 anos, desde que você fundou a empresa, e quando ele começou contigo, ele faturava um valor por ano, e agora ele fatura o triplo ou o quádruplo desse valor. Cara, você faz parte da história dele de alguma forma. Você, de alguma forma, transformou, ajudou a transformar o cenário dele, né? Foi uma das peças que ajudou a transformar esse jogo. Então, ter esse propósito bem definido faz muito sentido, né? E é por isso que eu fiz questão de trazer hoje um colaborador aqui para falar sobre isso, né? Porque a gente percebeu isso na última academia, porque você viu, teve 2 ou 3 lá que falaram assim, pô, eu tava muito cético com relação a isso, né? Porque, pô, parece que é uma coisa de internet. Aham. E aí, quando vai lá, consegue absorver isso, porque tudo que é feito com verdade. E teve 2 vezes que você falou o seguinte: é porque eu tô falando isso porque eu vivo, eu tô falando isso porque Sim. eu vivo. E isso é que é o bacana, essa vivência. O que que você acha que foi fundamental, além da sua ida para a sala, né? Que isso eu Aham. entendi, isso foi da porta para fora. Agora, e da porta para dentro? O que que você acredita que foi fundamental para essa aspiração do Gabriel e inspiração de certa forma, né? Porque a gente vê aqui a tua jornada, eu estava aqui te observando, falando, falei, caraca, olha o nível de entendimento que ele chegou, né? Então, o que que você acredita isso? Eu acho que é o exemplo, né? Até tem um. Pra quem tá acompanhando tudo, daqui a pouco ele vai postar um vídeo sobre isso. Pô, te contaram? Te contaram que ele vai postar um vídeo? É que tem aquela frase que todo mundo já escutou que o dono da empresa é o reflexo, né? Sim, Entendeu? A empresa é reflexo do dono. isso aí. E aí, eu acho que é muito sobre isso, mas não só a empresa é o reflexo do dono. A empresa, ela tem que ser o exemplo do propósito dela. Da porta para dentro, a gente vive o nosso propósito, com certeza. Porque aqui, no dia a dia, até o nosso propósito ele guia a forma como a gente se trata aqui dentro. Porque a gente entendeu que a gente precisa viver os valores que a gente tem estabelecidos aqui na empresa. Os valores que a gente quer, a empatia, a integridade. E quando a gente percebe que as pessoas que estão aqui com a gente, elas vivem um exemplo daquilo que elas pregam lá fora, vamos dizer assim, até dentro de uma casa, por exemplo. Se um pai, por exemplo, dentro de casa ele é uma pessoa e fora de casa ele é outra, a criança vai querer crescer revoltada. E a empresa é assim também. Se aqui dentro da empresa a gente tem que encontrar aquilo que é vendido lá fora. Então, antes da gente entregar lá para fora, aqui dentro tinha que ter sido transformado. É isso que tem acontecido aqui. Aqui a gente consegue ver o exemplo e isso, o propósito ele é tão forte aqui dentro, porque quando chega uma pessoa aqui na empresa que ela não se encaixa, ela mesma não consegue ficar, ela não, mesmo não consegue permanecer na empresa. E isso talvez aconteça até nas empresas, que às vezes tem um funcionário lá dentro da empresa que não está indo bem ou não faz o ambiente ser melhor, mas aquele funcionário começa a se sentir sufocado porque ele vê o exemplo que os outros colaboradores estão dando, o exemplo dos líderes em como tratar aquela pessoa, e ela começa a se sentir incomodada naquele ambiente, ela não consegue ficar lá. Então a pessoa, quando dentro da empresa, ela consegue ser um exemplo, ela consegue mostrar como a pessoa deve ser tratada, como a pessoa deve tratar os outros, ela consegue realmente não ser hipócrita dentro da empresa, isso vai influenciar bastante, vai impactar muito. E isso que me encantou aqui dentro. Porque antes de fazer parte da história de vocês, eles fizeram parte da minha história. Eles fizeram parte daquilo que eu tenho construído. Eles mostraram para mim que eles vão construir algo comigo, entendeu? Vão me dar um conhecimento. Não é só uma estabilidade, é um conhecimento. E o teu funcionário às vezes está esperando isso de você. Ele está esperando você chegar para ele e falar que ele não quer só um cargo dentro da empresa, ele quer alguma coisa além disso, ele quer um conhecimento, ele quer que você valorize o trabalho dele, ele quer que você sonhe os sonhos dele. É o que o Magno começou falando aqui. Você sabe qual que é o sonho do seu colaborador? O Magno sempre faz a pergunta, eu sei qual é o sonho do filho do Magno. Eu conheço tão bem o Magno, a gente tem uma relação tão bem aqui com as pessoas dentro da empresa que a gente sabe qual é o sonho da pessoa que está trabalhando com a gente. E isso muda as coisas aqui. Porque a gente, é aquilo que eu falei também no início, a gente não compete um com o outro. A gente consegue trabalhar um pelo sonho do outro. E isso não é aquele papinho de coach, é algo que realmente acontece, é algo que realmente funciona. Aí também não é algo que a gente falou na academia de líderes. Tem aquelas empresas que falam
que a empresa é família, né? Ah, Que a empresa é família, que é Não, não é isso não também. é, Não é, a não. empresa não é família, nós somos um time. exato. É um time que tá todo mundo lá jogando futebol, todo mundo quer o mesmo objetivo, mas a gente não é família. Quando precisar um esbarrar no outro, assim vai acontecer. Um dar uma rasteira no outro, assim, sem querer, vai acontecer. A gente briga às vezes, a gente se desentende, mas isso faz até aquilo que o Magno fala muito. Ele já falou isso uma vez. O propósito, ele faz a gente permanecer de pé até no dia ruim, né? Que quando chega um dia ruim aqui na empresa, quando tem um dia que a gente se desentendeu com alguém, por exemplo, ou um dia que a gente brigou com alguém em casa e teve que vir trabalhar, o propósito ele vai fazer a gente se sair bem naquele dia. Acho que o Magno pode falar melhor sobre isso, hein, Magno? Exatamente. O propósito sustenta o dia ruim. Exato. Eu defendo muito isso, que o propósito sustenta o dia ruim. O propósito bem definido sustenta o dia ruim. Sim. Quando as pessoas escutam a gente falar sobre isso, sobre o nosso ambiente, sobre todo esse jogo, as pessoas acreditam que aqui não tem cobrança. A risadinha já diz muita coisa, né? Não é assim também não. Não é um mar de rodas. Não tem cobrança, não vai ter desentendimento. Pô, tu tem medo da sobrancelha da Letícia? Com certeza. Todo mundo que trabalha aqui tem Ela medo tá da do lado sobrancelha. dessa câmera aqui ainda, eu tô com medo de olhar pra ela. Exato, porque se ela levanta a sobrancelha, meu irmão, o mundo acaba. Então, o que acontece? As pessoas não deixam de se cobrar, Aham. entendeu? Porque cobrança também é sinônimo de cuidado. Pois é. E cobrança também é sinônimo de garantia que o teu propósito está sendo cumprido. Sim. A tua empresa não vai chegar no objetivo que você deseja se você romantizar isso. E a gente fala muito sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado. Porque quando se fala de propósito, e a gente pega toda essa vibe do que o Gabriel tá falando, pô, as empresas terminam fazendo com que os colaboradores só vivam a parte boa do propósito. Sim. E propósito precisa de recurso financeiro para ser vivido. Não tem jeito. Tudo isso aqui seria lindo e aspiracional, mas não seria... talvez não se transformaria em legado, que é o que a gente deseja, se não tivesse recurso financeiro, porque a gente não vai poder estar gravando esse podcast, a gente não vai poder estar aqui, né? As nossas famílias precisam de sustento. Então eu sempre falo isso, ninguém está aqui porque trabalha e não quer dinheiro, não, mas é porque o nível de comprometimento é maior do que o se deveria numa situação normal, numa empresa onde não tem um propósito, não tem uma cultura bem definida, porque todo mundo sabe pelo que trabalha. Sim. E esse pelo que trabalha traz verdade, traz significado para a tua rotina até em casa, né? Então, isso faz diferença. Nenhuma esposa, nenhum filho, nenhuma mãe gosta de ficar longe do teu parente por 3, 4 dias. E às vezes a gente tem que viajar, né? E aí a gente vai e fica fora, mas quando a gente vai lá e é abastecido pelos feedbacks que nós temos, até antes de fazer qualquer entrega, que você viu isso acontecendo, você vê muito isso acontecendo, cara, isso mostra o porquê. Tem gente que a gente nem conhece e vem, caramba, aquele podcast que eu assisti seu lá, cara, me ajudou demais, mudou meu jogo, entendeu? Então, isso faz a diferença no dia a dia. Só que não existem só dias bons, cara. Não tem como, ninguém é perfeito. É importante ter isso em mente. A gente não vai vir aqui pro podcast pra dizer o que fez de errado. Já teve dia da gente programar podcast aqui, né, Letícia? Programar podcast, pô, a gente ficar aqui 1 hora e meia, a internet não ajudar a cair, a gravação ficar ruim, muda, tem que fazer. Só que não é isso. E aí, naquele dia, talvez não é um dia tão bom, pô, pra pessoa que é responsável. A Letícia é a nossa responsável aqui por toda essa parte de organização do podcast. Tudo isso vocês veem, esse resultado todo é crédito dela. Cara, ela tá à frente desse projeto. Sim. Imagina o quão desgastante para ela é o dia que dá errado. Pois é. Entendeu? Só que por isso, naquele dia eu faço a parte da história, deixou de fazer sentido para ela? Não, é justamente o que sustenta ela. Ela para, eu tenho certeza, conhecendo a Letícia, vai ficar com a cara vermelha, com a sobrancelha lá em cima, mas, cara, ela vai respirar no final do dia e vai dizer, tem um algo maior. Sim. Tem um algo maior, né? As salas são exemplos disso, todo mundo elogia, pô, régua lá em cima. Só que a gente nos bastidores, a gente sabe o quanto é para entregar no nível de qualidade que a gente entrega. E toda vez que a gente encerra, o que a gente fala? Cumprimos o nosso propósito. Fizemos parte da história. Isso. E o fazer parte da história não é porque o cara foi lá e brindou o champanhe dele, não. É por causa da transformação que aquele encontro gerou de alguma maneira, né? Recentemente a gente teve o Mira as Estrelas. O último a gente falou sobre identidade. Foi. Cara, então as pessoas
olham isso e falam, meu Deus, o que que Milhas Estrelas tem a ver com tecnologia? O que que identidade tem a ver com tecnologia? Então, para a tua empresa mudar, você precisa mudar. Sim. Entendeu? Isso não significa que não tem estratégia, que não tem tudo isso. Porque propósito sem estratégia também, meu amigo, é só uma frase bonita, como o Gabriel disse, geralmente num quadro de vidro com letras bonitas em cima da cabeça da tua recepcionista. E que se tu perguntar para ela que trabalha todo dia ali, ela não sabe dizer o que está escrito. Ou, quando não é o propósito, são os valores que estão escritos ali. E você também não tem a mínima noção do que é. Você está ouvindo a gente falar aqui o tempo todo em sala dos mestres. O Gabriel já começou o exemplo falando isso. O que é sala dos mestres? A sala dos mestres hoje é o maior grupo de empresários que a gente tem, né? É o maior grupo de empresários de software do Brasil. Né? É um mastermind que a Software House Exponencial tem, um dos produtos, mas você não vai encontrar a sala dos mestres aí. Você pode pesquisar, você não vai conseguir comprar o seu ingresso para estar na sala dos mestres, mas você consegue comprar a sua inscrição para estar na Software House 10X. A Software House 10X é uma imersão de 2 dias que a gente realiza em Guarulhos, tá? Onde a gente te entrega mais de 23 frameworks em todas as áreas que a gente trabalha dentro da nossa metodologia. Pessoas, finanças, produtos, marketing, vendas, distribuição. Então, distribuição dentro da nossa metodologia, a gente entende por suporte, treinamento e implantação. A gente vai te entregar métodos, processos que vocês possam executar e melhorar dentro da tua software house já nos próximos 15 dias após a participação dentro da 10X. E quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso são mais de 600 empresários que já fizeram parte dessa imersão. Você pode, aqui embaixo, em algum lugar, nossa equipe colocou o link da página da Software House 10X. Você pode clicar ali e logo no segundo ou no terceiro bloco tem uma série de vídeos de empresários que participaram e que podem estar confirmando isso que eu estou dizendo aqui para você. Então, se você quer fazer parte dessa história junto com a gente e quer descobrir o que é essa sala dos mestres, primeiro você precisa estar lá. Passar 2 dias com a gente, olhar nos nossos olhos e entender se a gente vai conseguir fazer parte da tua história positivamente. A gente só quer lá na sala dos mestres quem a gente entende que consegue cumprir o nosso propósito, né? Então, espero que para você faça sentido. Espero ver você já na próxima imersão, que se eu não me engano vai acontecer em junho, e a gente já está com a turma bem preenchida aí. Então, para você poder fazer parte é muito simples. Clica ali, olha todos os itens lá na página, tem um bloco só de depoimento, e aí você vai clicar lá, preencher o seu cadastro, e o nosso setor comercial vai entrar em contato contigo para que você esteja lá com a gente. Então, Gabriel, para a gente poder ir caminhando aqui para a parte final do nosso podcast, se você tiver que deixar alguma dica ou algum ensinamento da tua jornada que possa servir como ensinamento para o empresário que está assistindo, porque você foi o cara que recebeu isso, então acho que é bacana, porque ele vai conseguir entender como é que o Gabriel recebeu para passar para o time dele, ou para o colaborador que está aqui assistindo a gente, para o líder de software house, para o colaborador de software house que também assiste o nosso podcast. O que você pode dar de dica sobre vivenciar propósito? Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio que a gente estava falando agora há pouco. Tem mais uma frase bonita para compartilhar. Então já prepara, hein, Letícia? Corte para você, hein, Letícia? Que a estratégia de negócio é que sustenta um propósito, né? Porque não adianta também ter tudo isso que a gente falou e não ter uma estratégia, não passar pela 10X, por exemplo. Não adianta. Não adianta você ter não ter um modelo de mercado muito bem definido. Então você tem que ter essa estratégia de negócio. Mas basicamente, você que é empresário, dar importância para tudo isso que a gente conversou aqui nesse podcast. Porque tem até a história de Luther King. Quando Luther King ele foi defender os direitos civis nos Estados Unidos, ele conseguiu reunir 250 mil pessoas para estar com ele. E a maioria daquelas pessoas eram pessoas brancas. Mas mesmo assim quiseram estar com ele porque ele chegou lá não falando que ele tinha um plano ou chegando falando que ele tinha algo que ele precisava fazer. Ele chegou falando que ele tinha um sonho. Um sonho que ele precisava realizar. E ele conseguiu mover 250 mil pessoas para sonharem aquele sonho com ele. Talvez esteja faltando isso na tua empresa. Você conseguir passar para os seus colaboradores o sonho que você tem. E se você não está conseguindo passar é porque talvez você tenha esquecido qual é o seu sonho. Você deixou de sonhar pela sua empresa. Está visando outras coisas, mas volta a sonhar pelo que você tem feito, pelo que você criou a sua empresa, sonhar pela sua família e você vai conseguir mover as pessoas que estão contigo para sonhar com você. Então,
depois que isso acontecer, depois que você tiver essa mudança de mente, de mentalidade para o teu propósito, vai ser tudo mais fácil. Tem até uma brincadeira que o Túlio faz. Uma vez ele falou que na reunião de radar, que ele, no emprego que ele trabalhou, quando chegava, tocava a música do Fantástico no domingo à noite, ele não tinha vontade nenhuma de trabalhar. E o que ele queria para os colaboradores dele é que quando tocasse a música do Fantástico, eles tivessem vontade de vir trabalhar. Fosse algo leve, porque muitas vezes a gente torna isso pesado. Aí vou ter que ir lá para aquela empresa, vou ter que aturar aquele cara que trabalha comigo, aquele chefe que, pô, não consigo, cara. Aí aqui, quando você tem um propósito, quando você sonha pelo teu colaborador, mesmo tendo a cobrança, tem que ter a cobrança, tem que, se não estiver atingindo o resultado, tem que chamar atenção, não é um mar de flores. Mas quando ele percebe que para ele atingir aquele objetivo, para ele conseguir naquela semana atingir aquela meta que ele tem que atingir, é pelo propósito, isso vai tornar mais leve o dia a dia dele. Ele vai acordar todos os dias pensando, cara, eu tenho que ir lá porque eu tenho que viver um propósito, eu tenho que cumprir aquela tarefa pelo propósito. Porque atingindo aquele objetivo, eu também vou conseguir atingir o meu objetivo pessoal. E não existe mais essa diferença entre o pessoal e o profissional quando isso acontece. Né, Mário? Exatamente, até porque não dá pra gente sair na porta ali e só jogar um aqui pra dentro, né? Então vem a mesma pessoa. O que eu posso te dizer, empresário, é o seguinte: pessoas se conectam com histórias, Isso. entendeu? Então, por isso que é muito importante. Talvez a tua jornada esteja pesada, você esteja sentindo um buraco tático aí dentro da tua empresa, sente que os líderes, que as pessoas não aspiram aos mesmos desejos que você, reflete, porque talvez essa pergunta, pelo que você trabalha, não esteja sendo bem respondida nem por você mesmo, tá bom? E lembre-se que o propósito bem definido vai sustentar os teus dias ruins, vai te trazer não a facilidade de lidar com eles, mas vai te trazer a certeza de que você vai passar por aquilo ali. Exatamente. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Gabriel, muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu que agradeço. Obrigado, Letícia, por ter me convidado. Vamos ver se a Letícia te convida mais vezes agora, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima e um forte abraço. Valeu.